Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais, na rua, na grande mídia, em vários lugares estão comentando sobre esse assunto, que é o seguinte. E é inclusive uma pergunta que eu quero começar aqui falando, fazendo essa pergunta para você. Tsunami no Brasil é possível? Você acha que isso é possível acontecer no Brasil? É um acontecimento geológico que não tem acontecido no Brasil há centenas de anos, ou até milhares de anos. Não se tem notícia, informação nenhuma de que isso tenha acontecido. Mas tem acontecido no mundo. E o que são, na verdade, tsunamis? O que é um tsunami? Um tsunami é uma perturbação que acontece nas águas dos mares, que acontece no assoalho dos mares, no profundo do oceano, e que essas perturbações, ocasionadas muitas vezes pela ação das placas tectônicas, porque a Terra não é formada unicamente por um bloco de terra, ela é formada por várias placas gigantes, e que essas placas, vamos dizer que tem uma separação entre as placas, ali uma fenda muito grande, e essas placas em alguns momentos elas se raspam, se arrastam ou se chocam, causando aí um terremoto, que quando é dentro do mar o nome passa a ser chamado de maremoto. Quando esse maremoto acontece, geram aí ondas grandes, ondas gigantes, e que essas ondas, à medida que vão se aproximando da praia, elas vão aumentando em volume e diminuindo sua velocidade, mas podem atingir 30 ou 40 metros de altura. Essas ondas, no momento em que elas se originam, elas vêm com uma velocidade de 100 a 500 km por hora, o que é muito rápido, É uma velocidade realmente muito grande. Então, dentro desse assunto aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. E eu vou ler aqui uns versículos que talvez você até ache que não há conexão, a princípio, não tem ligação com o assunto, mas logo você vai entender. Aqui nós estamos com a Bíblia e aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 até o 12, eu vou ler aqui alguns versículos. Inclusive o título fala aqui, o título é o seguinte: as abominações das nações são proibidas. Então você já começa a entender que quando as nações desobedecem a Deus, Deus providencia uma forma de corrigir aquelas nações, de chamar a atenção delas, de trazer um juízo. E aí vamos ler aqui: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Então nós vemos aqui algumas ações que eram praticadas por nações que estavam ali ao redor de Israel. E que essas ações que eram condenadas pelo Senhor ainda são condenadas hoje. Deus não mudou, Deus é o mesmo. E Deus não queria que o povo hebreu praticasse aquelas abominações, porque a princípio o povo hebreu não tinha uma terra fixa, eles eram nômades, não tinham suas casas, eles moravam em tendas. Mas quando eles passassem a possuir cidades, quando eles conquistassem aqueles territórios que eles ficassem ali fixos, eles não deveriam mudar o seu comportamento, deixar de temer ao Senhor, deixar de confiar nele, de conhecê-lo, de temê-lo. Muito pelo contrário, o povo hebreu deveria continuar servindo a Deus e não poderiam praticar as ações que eram praticadas por essas nações que estavam sendo expulsas, sendo conquistadas pelos hebreus, exatamente porque Deus estava entregando essas nações para serem conquistadas e substituídas por um povo que obedecia a Deus, que tinha um conhecimento sobre Deus. Os hebreus então não deveriam praticar isso. Mas aí, com o tempo, os hebreus não foram obedientes ao Senhor e Deus fez intervenção lá com o próprio povo hebreu. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar aqui sobre alguns outros assuntos. Por exemplo, o caso do dilúvio. Não era possível haver um dilúvio naquela época. Não era difícil. Até hoje, mesmo até hoje, é inimaginável que aconteça um dilúvio que enche o mundo d'água. Muitas pessoas falam que alguns historiadores, alguns teólogos pesquisaram e descobriram
que na época de Noé não era possível nem chover, nem tinha chuva ainda. Pelo contrário, subia um vapor que irrigava a terra. Isso nós vemos aí no livro de Gênesis, que realmente no Jardim do Éden tinha um vapor que irrigava a terra, não chovia ainda. Mas na época de Noé nós não temos certeza se já choveu ou não. O certo é que Deus disse para Noé que iria trazer um dilúvio e realmente aconteceu. O dilúvio aconteceu, enchendo o mundo d'água, trazendo aí uma grande intervenção de Deus e provando que quando Deus quer agir, Ele age mesmo. E tudo isso por causa da desobediência humana. A desobediência do homem força Deus a agir para que Ele faça alguma intervenção e possa resolver as coisas. Ali no livro de Gênesis capítulo 6 mostra que Deus mudou de ideia. Ele resolveu acabar com a raça humana por causa da desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa também que a gente acha que seria impossível, não seria possível de jeito nenhum, seria a confusão das línguas. Como seria possível, haver confusão de línguas quando todos falavam a mesma língua, quando todos tinham o mesmo costume, tinham todos o mesmo conhecimento, tinham todos a mesma forma de pensar. Mas os homens, por desobediência a Deus, tentaram construir uma torre que tocasse até os céus, desafiando o Deus Todo-Poderoso. E Deus ali fez uma outra intervenção, trouxe uma intervenção que confundiu a língua dos homens, parando então aquela construção para que eles entendessem que não se pode desafiar o Deus Todo-Poderoso. Depois, olha, como seria possível a destruição de duas cidades, Como seria possível? Como aconteceria? É inimaginável que duas cidades pudessem ser destruídas como foram Sodoma e Gomorra. Mas por causa da desobediência a Deus, as duas cidades de Sodoma e Gomorra foram realmente destruídas por desobedecerem ao Deus Todo-Poderoso. Agora, como seria possível também haver a destruição do Egito? Um país inteiro como o Egito que foi destruído por causa também da sua desobediência. E não só por causa da desobediência, mas porque Deus também queria mostrar o seu grande poder lá no Egito, mostrar que era realmente poderoso e que deveria ser temido, que ao seu nome fosse reverenciado e honrado em toda a terra. Como seria possível haver uma destruição do Egito? E aconteceu, porque Deus trouxe essa intervenção. Você vê aí na Bíblia, grandes pragas aconteceram lá e o país do Egito foi totalmente arrasado, com destruições. E outra coisa, não era possível que o Mar Vermelho se abrisse, para que o povo hebreu passasse a pés enxutos. Seria impossível aos olhos humanos, mas aconteceu. Deus fez aquilo acontecer. E também não seria possível, humanamente imaginando, falando, que os hebreus, se um povinho fraco que saiu do Egito como escravos, tivessem condições realmente de conquistar aquelas terras, toda aquela terra de Canaã que eles conquistaram para que eles pudessem habitar. E também não seria possível Gideão, Sansão e outros homens fazer o que eles fizeram só porque temiam a Deus, só porque obedeciam ao Senhor. E também não era possível os hebreus serem vencidos, por Nabucodonosor. Você pensa assim, mas como não, se eles eram um povo fraco? Era um povo pequeno. Bom, o povo hebreu, se você analisar, a princípio eles eram um povo pequeno e fraco quando eles não tinham ainda se desenvolvido, não tinham aprendido o conhecimento do Senhor. Mas quando eles aprenderam, aí sim, Deus estava no meio deles, Deus fez aquelas pragas no Egito, Deus abriu o Mar Vermelho. Eles foram vitoriosos sobre várias nações. Mas exatamente isso, por causa do pecado, por causa da desobediência, Deus entregou o próprio povo hebreu nas mãos de vários inimigos, inclusive Nabucodonosor. E aqui é os versículos que eu li no começo, que o povo hebreu não deveria aprender a fazer as maldades que eram feitas pelas nações ao seu redor. Mas os hebreus não obedeceram ao Senhor. Os hebreus resolveram desobedecer ao grande Deus e por isso foram punidos com a punição que Deus estava utilizando para que eles punissem as próprias nações ao seu redor. Então vem aí a pergunta, como seria possível também Deus providenciar um salvador para salvar a humanidade? Então a ideia aí do tsunami é possível acontecer por causa de uma intervenção de Deus. As coisas só acontecem quando Deus quer. Se Deus tem um propósito, se Deus tem um projeto, vai acontecer. Mas se o Brasil, se o mundo passar a se humilhar, a adorar a Deus, a obedecê-lo,
abandonar os seus pecados, abandonar sua desobediência a Deus, Deus se compadece e não vai trazer tsunami nenhum sobre nós, sobre o Brasil. E é exatamente a palavra que eu li aqui, que os hebreus não deveriam praticar o que praticam as nações, o que praticavam as nações ao seu redor. Mas os hebreus não obedeceram ao Senhor, não quiseram saber disso, não temeram a Deus. Então, se o Brasil e se o mundo continuar nessa ideia de desobedecer ao Senhor, aí é possível sim que Deus faça uma intervenção trazendo alguma coisa sobre o mundo, inclusive aqui sobre o Brasil, né? É possível que Deus traga sim um tsunami. Mas nós vamos pedir a Deus que Deus não faça isso. A gente vai se esforçar a buscar ao Senhor para que nada de mal aconteça com o Brasil. É necessário que o povo brasileiro pense em Deus, que o povo brasileiro se converta e passe a temer ao Senhor, aí as coisas se resolvem. E aí, meus amigos, o assunto que eu queria falar era sobre isso hoje. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Salvador Jesus. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.